Eu gostaria de saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Chegamos à sexta-feira, terminando mais uma semana e graças a Deus estamos vivos, estamos com saúde, estamos aqui na presença do Senhor e na presença da palavra de Deus. E hoje é dia de 1 Timóteo e de alguns desafios. Cada livro, cada texto tem os seus desafios. Alguns é para a gente entender do que se está falando. Enfim, a Bíblia Sagrada, apesar de nós a entendermos de maneira geral, com certeza tem textos desafiantes. E este trata-se de um deles porque toca no assunto das mulheres, né? Um tema que na nossa sociedade atual tem sido extremamente debatido. Nós temos vivido uma mudança muito grande nessas últimas gerações do papel da mulher. E a Bíblia tem algumas colocações sobre a mulher, não é? Como mulher, diferenciada do sexo masculino, na igreja, na casa de Deus, no serviço ao Senhor. E um destes textos benditos está aqui conosco hoje. 1 Timóteo capítulo 2. Nós vamos tratar do texto completo e falar pouco, mas eu penso que o suficiente para sermos honestos com a palavra de Deus e este assunto. Portanto, nós estaremos lendo do versículo 9 ao versículo 15, 1 Timóteo, 1 Timóteo, portanto, capítulo 2, versículo 9 a 15, e vamos então, versículo 9, começar. Que do mesmo modo, diz a palavra, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Pois bem, estamos com este texto aí, um pouco desafiante, mas não difícil de nós entendermos. E na segunda parte dele nós vamos trazer um entendimento de Paulo que foi muito próprio aqui, e é aonde nós devemos enraizar este entendimento nos nossos corações, porque é de Deus. Quem aqui já quer começar a aproximar-se deste texto entendendo que é a palavra de Deus? Pode dizer amém aí? Graças a Deus. Deus fala, Deus trata de assuntos e que podem ser difíceis, às vezes para o ministro, às vezes para um homem, às vezes para o crente, sendo homem ou mulher. Tem coisa que é para crente, irmão, mas é difícil para todo mundo engolir. Está na Bíblia, a palavra de Deus, e o nosso dever é obedecer. Neste caso aqui nós falamos, nos primeiros 2 versículos, Paulo trata da questão estética da mulher, ou seja, uma mulher crente, uma mulher que serve ao Senhor, como ele disse, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, né? Então, se nós somos dessas que fazemos profissão de servir a Deus, e professar no sentido de falar, de confessar, se nós confessamos que somos servas de Deus, então nestes primeiros 2 versículos, Paulo trata do lado da questão estética da mulher. Então, o ataviar é o vestir-se, é o colocar sobre o seu corpo, é o apresentar-se, não é? Esteticamente. Então, Paulo coloca a primeira palavra aí, que é o traje honesto. Este traje honesto, uma palavra similar a ela é o decoro, ou a mesma coisa de decência, ou digna, né? Então, uma roupa decorosa, uma roupa decente, uma roupa digna, é a primeira coisa que ele fala que as mulheres a que servem a Deus devem ter. Com pudor. Pudor é esconder o que é seu, o que é privado para você e o seu marido, que não deve ser mostrado para outras pessoas. Isso é o pudor. E a modéstia trata-se de não ser algo que chame a atenção em termos de riqueza, não é? Você sabe que a igreja primitiva, a igreja desse tempo, era uma igreja que embarcava pessoas sofridas, né? Ela começou a se multiplicar e entrou em cidades que já aí aceitaram a Jesus, pessoas de diferentes níveis, né? Enquanto a gente via ali em Jerusalém, aquela igreja primitiva ali de Atos dos Apóstolos, que nós temos estudado na segunda e quarta-feira, uma igreja que alguns tinham bens, mas inclusive deram seus bens, ou parte dos seus bens, com certeza, para ajudar, para que não houvesse necessitado. De maneira geral, o povo judeu debaixo daquele reinado, né, de Roma, não estava deveras abastado, né, de dinheiro, ou seja, não era uma gente que estava por cima da carne seca de dinheiro. Mas o evangelho foi espalhando-se e aí começou a haver essa disparidade, né?
É o que nós vivemos hoje. Claro que quando você vai em igrejas já de população, de lugares de população menor, a tendência é de que seja mais ou menos o mesmo estilo, né, de posses das pessoas. Mas há igrejas, principalmente as igrejas centrais, onde congregam ali pessoas que têm realmente muita posse, né, têm muito poder aquisitivo e podem, enfim, ter vestes ricas, né? E outras pessoas que, mesmo estando ali, congregando naquela igreja, não têm. Então, a colocação de Paulo para a mulher cristã acerca da sua roupa é que seja modesta. Mesmo que você tenha dinheiro, que você seja modesta. Infelizmente, isso é uma coisa que a gente não vê em todo lugar, isso como cuidado. Alguns até dizem, não, de crente tem que ser bonito, tem que ser... E eu sou a favor de que nós tenhamos o respeito, né, uma veste digna num culto, principalmente no culto público, nos cultos principais, né, diferente de um culto no lar, é uma coisa mais à vontade. Mas o exagero que muitas vezes eu já vi em estar nas igrejas, né? Graças a Deus nessa igreja imigrante que eu vivo há 28 anos, não é o caso, mas fui muitos anos na Igreja do Brasil, né? Alguns anos ainda na minha juventude, já visitei algumas outras igrejas aqui que são maiores e nós vemos essa realidade, né? E a orientação de Paulo é essa, e eu vivi isso, irmãos. Deixa eu fazer até um parênteses aqui. Eu que sou de uma igreja imigrante aqui nos Estados Unidos, a gente viveu numa área, a gente tinha nossa igreja, eu digo tinha porque nós depois do Covid tivemos que mudar. Numa área que não tinha quase brasileiros, mas tinha muitos irmãos latinos, hispanos, né, da Centro-América, México e América Central. E principalmente da América Central, tinha até muitas pessoas que conheciam o evangelho no seu país. E às vezes nós, fazendo o evangelismo de domingo à tarde, conhecíamos alguns deles, chamavam para a igreja. Mas, irmão, isso era um choque muito grande para eles, porque na cultura deles, nas igrejas, os homens não ficam se vestindo de terno e gravata. Então, nenhum deles nunca teve um terno, nunca teve uma gravata. E as irmãs, enfim, também são muito simples na sua maneira de vestir. E para vários deles até falaram, irmão, eu gostei da igreja, mas é muito diferente daquilo que a gente é. E eu senti até alguns, eu cheguei a ver o choque, né? Como eles se sentiam não à vontade. Eu não estou dizendo com isso que a gente tenha que necessariamente mudar 100% daquilo que nós estamos, mas eu pude ressentir, eu posso imaginar o que Paulo trazendo, ou seja, é como quem diz, irmãos, vamos ser sábios, né? Porque agora, nessa igreja que já está se pluralizando aqui na questão da igreja que começou a crescer em outras cidades, em outros países da época, nós já vimos nessas igrejas a realidade que a gente tem nas nossas igrejas hoje, como eu acabei de falar, né? Essa disparidade entre pessoas que têm posse e não têm. Então, a orientação paulina é essa. É honesto, ou seja, com decência, né, decoro, digno, com pudor, ou seja, não mostrando nada mais do que o que tem que aparecer, com modéstia, que é essa questão, ou seja, você pode ter dinheiro, mas não ostente o que você tem. Eu uso com modéstia minimamente, né? Não precisa usar uma coisa extremamente simples, mas com modéstia. Aí ele diz mais, não tranças ouro, pérolas e vestidos preciosos. Então, vestidos preciosos, ouro e pérolas aí, trata-se exatamente dessa pujança material também, né? Dessa pujança material. Agora, quando você coloca tranças com ouro, essas coisas aí, já trata-se deste embelezamento do mundo, né? Então, Paulo aí está colocando essas duas coisas. A questão de não ostentar o dinheiro e a questão da beleza ser nas joias, né? Porque isso é histórico de toda a história da humanidade. Veja que o texto bíblico, nós estamos falando aí de praticamente 2000 anos atrás, e quando nós estudamos textos ainda mais antigos da tempo da antiguidade, você sabe que era presente, era normal, né? Basta lembrar lá de Moisés, né, que saiu do Egito e para fazer as coisas eles tiraram seus pendentes, né? Assim, então as joias eram coisas normais. Mas quando nós entramos no contexto aqui do Novo Testamento, nós vemos que há uma direção da Bíblia para que a nossa beleza não esteja nessas coisas, né? É um outro texto que fala sobre as mulheres, que a nossa beleza seja no homem interior. E aqui ele não usa esta palavra, mas ele diz, olha, ao invés de você trazer o seu apetrecho, a sua beleza nestas coisas, ele disse, então, como as que têm profissão, ou seja, aquelas que se dizem servir a Deus, seja prioridade as suas boas obras. Então ele chama a atenção das irmãs que apareçam, ou seja, se querem aparecer, apareça na igreja, apareça como mulheres de Deus nas boas obras, né? E aí ele segue, essa seria a primeira parte, ou seja, a orientação bíblica para a nossa estética. Estamos juntos? Amém. Aí a segunda parte, ela está toda junta, de 11 para baixo.
Ele diz, a mulher aprenda em silêncio com sujeição, ok? Depois ele diz, não permita, é uma palavra forte que ele falou. Agora ele falou uma coisa forte. E ele vai explicar por que forte. E ele tem razão, escuta, por favor. Não se nerve ainda antes do tempo, nenhum nem outro. Mas ele diz, não permito, porém, que a mulher ensine nem use autoridade sobre o marido. Aqui ele não está falando em relação à igreja, ele está falando em relação ao marido, ok? Pode ser que em outro texto, é o caso de Corinto, mas aqui ele não está falando com a igreja. Aqui Paulo está falando da realidade da mulher com o seu marido, a realidade da família, a realidade da casa, de um casal. Estamos juntos? Então ele disse, olha, eu não permito que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Aí ele vai levar-nos ao entendimento do porquê ele não permite. Por que que ele tem esta posição? Tá? Ele vai explicar. E ele vai ancorar esta explicação em duas coisas. Qual é? A primeira ele diz, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Essa é uma coisa que ninguém vai poder apagar. Você quer ouvir uma curiosidade? Todos os animais, a criação de Deus, lembra dos 7 dias da criação? Claro que o 7º ele descansou. Mas nos dias da criação, quando chegou dos animais, ele criou todos juntos, macho e fêmea, de uma vez. Todos os animais foram criados, o macho e a fêmea junto, mas o homem não. É isso que Paulo nos está fazendo lembrar e tomar atenção, porque a gente lembra, a gente sabe, mas nunca tomamos atenção nesse detalhe. O homem foi criado como coroa da criação para Deus, à sua imagem e semelhança, sozinho. Depois, diz o texto bíblico, que Deus olhou para ele, viu que ele estava só, e decidiu fazer-lhe uma adjutora. Claro que fazia sentido, Deus conhece todas as coisas, mas veja que propositadamente Deus permitiu que fosse separado e botou escrito na sua revelação para que nós conhecêssemos e reconhecêssemos. Com isso, nós temos que entender que desde a criação, a mulher foi criada para ser companheira, adjutora do homem. Ele não criou os dois juntos. Ele criou o homem, a sua imagem e a semelhança, e fez para ele, o homem, uma companheira. Então, antropologicamente, humanamente, como família, você pode remontar ao Éden, onde a criação de Deus, irmão. Isso não é escola de política, nem escola de sociologia, não é escola nenhuma, irmãos. É Deus. Então, se você voltar à criação de Deus, é o que Paulo está nos levando aqui num versículo só mais falar. Primeiro foi criado Adão e depois Eva. Então, essa foi a primeira âncora dele, tá? E a segunda, ele diz, a segunda é que Adão não foi enganado, mas foi Eva. Claro que Adão, por causa de Adão, é que Deus entrou em ação. Porque enquanto ele não foi enganado, ele foi aquele que recebeu de Deus a ordem. Ele tinha obrigação. Então, na verdade, o pecado entrou no mundo, não é? Por Adão, mas a Eva foi que foi a enganada. Tá aí. Sendo enganada, caiu em transgressão. E ele pecou, e quando Adão pecou, o Senhor entrou em colocação ali com eles, né? Porque com quem falou o Senhor foi com Adão. Ok? Então, mas ele falou que a enganada que caiu, portanto, em transgressão foi Eva, ok? Então, baseado nessas duas colocações, Paulo conclui que Deus, por causa disso, e você sabe disso, porque depois dela ser enganada e depois do pecado, o que aconteceu? Deus aparece em cena, provê uma vestimenta para eles de pele, para os dois estavam escondidos de Deus, né, na viração do dia, quando Deus aparece, provê aquilo para eles, ou seja, vai ao encontro do homem, né? Mas coloca uma carga, ou seja, o preço do pecado imediatamente sobre cada um deles. E para a mulher você vai se lembrar, não só ela teria com dor os seus filhos, né? Mas o seu desejo seria para quem? Para o seu marido, ok? Então, o preço desse ser enganado e transgredir e levar o fruto né, que foi enganado da serpente para o seu marido, foi isso. E Deus, desde então, o Gênesis colocou isso. Então, quando nós olhamos para este texto, Paulo agora tem razão, talvez até, irmãos, pela formação de Paulo, podia ser, porque um cara estudado, um cara de viagem, tudo isso, ele podia até pensar diferente. Mas estruturado na palavra, ele diz, não, o assunto da mulher, eu não permito que ela tenha autoridade sobre o marido, porque este assunto não é de hoje. Não é assunto de Corinto, nem de Éfeso, nem de coisa nenhuma.
É um assunto de Deus antropologicamente para com a mulher. E este assunto está ancorado no Éden. Eu penso que entendemos já. Aí ele diz, salvar-se-á, porém, dando luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. E aí, o que é isso? Antropologicamente, ou seja, como ser humano, como família humana, antes da lei, antes da graça, Paulo está se referindo a um assunto humano, da natureza de todo ser humano, que não está vinculado necessariamente. A lei tem provisões para as mulheres, para homens, para os sacerdotes, para o que for. A graça tem provisões diferentes. Em verdade, a graça é mais separada, não tem necessariamente coisa para homens e para mulher, mas Paulo está ensinando que este assunto que ele está ensinando aqui não está vinculado a estes pactos, mas é algo antropológico que Deus instituiu para com a família, com o ser humano. Tá? Toda a família devia ser assim. Mas, claro, aqueles que não obedecem a Deus vão seguir o curso do mundo, e o mundo tem evoluído ou desvoluído, será como seja. Enfim. Então, ele diz, neste assunto humano, a mulher, diante dos olhos de Deus, vai se salvar, ou seja, a sua beleza, a sua presença, a sua virtude, a sua glória diante de Deus e da sociedade como mulher, vai estar em dar luz a filhos, né? Em permanecer com modéstia, obedecendo dentro deste pacto com Deus, né, na fé, no amor e na santificação, cujas coisas também estão ligadas a coisas espirituais. Amém? Obediência a Deus e vida espiritual, né, dentro dessa realidade que foi uma imposição divina desde a criação, não só da formação, mas logo depois do pecado também da imposição sobre o pecado. O homem tem o seu preço, a mulher teve o seu. Então, por causa dessas duas verdades, é o que Deus estabeleceu, e não foi de agora no tempo da igreja, não foi no tempo da lei, mas foi no tempo do começo. Irmãos, é pesado fazer isso? Não. Na verdade, é o natural. Agora, quando nós damos ouvido a uma série, e eu não estou dizendo de casos também, sempre que eu falo isso, eu tenho que fazer esse parênteses, porque há casos que são críticos, há situações que, infelizmente, por diversas razões, né, o marido pode ser uma pessoa que traga determinados abusos, ou seja, algumas coisas que não estão dentro da normalidade, né, irmãos? Então, estas exceções são exceções, né, que devem ser tratadas pastoralmente e individualmente. Mas, de maneira geral, este é o natural. Eu sou uma mulher inteligente, eu sou uma mulher capacitada, eu tenho meu estudo, eu tenho a minha profissão, eu tenho a minha vida, mas humanamente como mulher, o meu lugar é este aqui. E o que eu tenho aprendido na minha idade, ao eu estar avançando, né? Devagarzinho a gente vai chegando lá, né? É que quando nós entramos, aceitamos, ao invés de brigar contra o que Deus estabeleceu, nós aceitamos, nós vivemos uma vida melhor, mais felizes, mais completas, porque isso aqui é o que Deus tem colocado para nós. Não só neste assunto da submissão ao marido, da realidade desse diferencial que Deus colocou, mas no primeiro parte que nós colocamos. Quando nós nos trajamos sem ostentação, é uma vida mais tranquila, irmãos. Claro que em alguns lugares, como eu disse, eu até, quando eu vou a algum lugar, me sinto constrangida. A próxima vez eu tenho que ir melhorzinho lá, porque, irmão, quando chega lá, eu falei, eu não posso ir muita modéstia, né? Porque todo mundo. Mas, enfim, que Deus dê sabedoria, graça, não é? No Senhor Jesus a cada uma de nós, irmãs, para sermos o que Paulo diz, essas que fazem profissão de servir a Deus. Uma coisa eu sei, eu faço profissão de servir a Deus. Na minha fraqueza, nas minhas debilidades, até nas tentações que eu possa ter. Já fui tentada na minha adolescência. Eu me lembro até no começo da juventude, eu assisti um filme que eu fui tentada e caí na tentação. Mas o Senhor, depois de um tempo, me trouxe a esta palavra aqui, e eu vi uma palavra somente, que foi esta palavra da modéstia, que me bateu forte naquele dia. Naquele dia eu até falava para Deus, mas eu tenho pudor, não tem nada mostrando, tá tudo certo comigo. Mas a fisgada, naquele momento, foi em relação à modéstia. Definitivamente não era o caso. Então, em alguns momentos da nossa vida, eu já fui tentada, talvez até me comportei diferentemente, principalmente na época da adolescência, não é? Mas, graças a Deus, como o nosso desejo como diz Paulo, servir ao Senhor, Deus nos vai moldando, Deus vai trabalhando na nossa vida, e aqui eu cheguei a este entendimento e tenho prazer de obedecer ao meu Deus, a palavra de Deus, com toda submissão e reverência. E a glória seja para Ele. Que Deus abençoe e fortaleça você, se você é casada, a sua família, o seu esposo, os seus filhos, não é? A você que é solteiro, que entenda esta realidade agora, porque nós precisamos aprender esta realidade, não é? Para não entrarmos no casamento como o mundo, não é? Mas entrarmos como servas do Senhor para a glória do nome de Jesus. Amém.